sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está.
sempre, Pai. Oh, o Senhor vive, Pai. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar um Deus vivo, um Deus que reina, um Deus que é poderoso, um Deus que está no alto e sublime trono, um Deus que olha por nós, um Deus que nos encoraja, um Deus que nos liberta, um Deus que nos salva. Ah, Deus todo maravilhoso. Ah, Jesus, nós te amamos, e é por isso, Pai, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar a tua vitória, para celebrar a vitória do Cordeiro, a vitória do Cordeiro que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre. Sim, Pai. Oh, aleluia, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ah, Pai, nós te amamos, Pai, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, o mesmo Espírito habita em nós, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo poderoso habita em nós, Ele está em nós, sobre nós, entre nós. Oh, aleluia. Oh, Deus. Que se usa na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, 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 Santo. Que se ouça na terra o mesmo som que os anjos cantam lá no céu. Santo, Santo, Santo. Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Sim, Pai. Oh, Senhor, Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Senhor vive. Santo. Sim, o Senhor vive. Cantamos ao Cordeiro que venceu. Santo, Sim, Pai. Santo. O Senhor venceu e nos fez mais que vitoriosos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua rica e misericórdia, presença que está em nós, sobre nós e entre nós, Pai. Nós te louvamos nessa noite, agradecemos o teu nome. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas, Senhor, em todas as coisas, o Senhor é mais que vencedor e nos fez ainda mais que vencedores. Oh, Pai, e assim como Paulo escreveu: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele perdeu, morte perdeu, pois Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. Oh, mas o trono de Jesus, Ele está lá. Oh, e a tua palavra, Senhor, diz que nós estamos assentados com Ele num alto e sublime trono, em espírito, Pai. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te amamos, Pai, porque nós não éramos merecedores, nós estávamos condenados, mas o Senhor nos libertou. Nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós que estamos aqui, Senhor, éramos dignos de tamanha honra, de tamanha glória, mas o Senhor abriu o acesso para estar com o Pai. Oh, obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor.
Nós te amamos e nós reverenciamos a Ti. Reverenciamos ao Teu amor. Oh, aleluia. Santo é o Senhor, digno é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, eu creio. Sim, Pai, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito e junta em medusa. É a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que salva, é a Tua palavra, Pai, que faz a diferença nas nossas vidas, Pai. E assim como nós temos cantado a Tua palavra, Pai, a Tua palavra também será ministrada. E eu creio no poder de Deus, no poder de Deus que há através da Tua palavra, Pai. Eu oro por mentes cativas à Tua palavra. Eu oro, Senhor, por libertação, salvação, batismo no Espírito. Nós ligamos agora na terra, Senhor, tudo que deve ser ligado no céu. E nós chamamos a presença do céu para este lugar. Sim, Pai. A presença do céu, a unção, a graça. Uma unção, Pai, que quebra todo jugo. Que quebra todo jugo. Oh, render. Sim, Pai, em nome de Jesus. Eu creio. Oh, obrigado, Senhor. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Amém. Antes de sentar, abraça aí o seu irmão. Diga para ele Feliz Páscoa. Amém. Pode ligar a luz aí. E vai sentando devagarinho. Que bom que nós estamos aqui, podendo celebrar e adorar o Senhor. Aleluia. Deus é bom, não é? Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Comeram muito chocolate? Amém? Nessa noite eu quero falar sobre a primeira Páscoa. Nós vamos estar falando. E aí tem bastante coisa que nós vamos falar. Então presta atenção naquilo que a palavra vai falar com você, vai falar o teu coração. Amém? E logo após então nós teremos aí, vamos participar da Santa Ceia. Hoje tem uma mesa posta aqui, bem bonita, né? Para que a gente possa participar da Santa Ceia e comungar junto da Santa Ceia do Senhor. E logo depois então terá a apresentação das crianças. Amém? Prometemos que antes da meia-noite todos vão embora. Amém? Aleluia. Abra comigo lá Êxodo 11. Sabe, querido, a palavra Páscoa quer dizer passagem. É passando por cima. E quando a gente vai começar a entender Páscoa na palavra, a gente vai ver que a Páscoa, ela não começa com festa, mas ela começa com juízo. Ela começa com Deus no meio de um juízo. Mas o que mais me alegra quando eu começo a ler sobre a Páscoa é que houve um cordeiro que nos livrou do juízo, ou livrou do juízo. E o sangue do cordeiro faz com que o juízo passe por cima. Amém? O juízo passe por cima. E esse cordeiro, querido, ele não apenas morreu por nós, mas ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Aleluia. Leia comigo ali Êxodo 11. Vamos ler a partir do 4. Moisés disse: assim diz o Senhor: à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde os filhos mais velhos de Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais morrerão. Então ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca se ouve e como nunca haverá. Amém? Agora vamos para o 12, a partir do 5, que diz assim:
O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito, de 1 ano, sem defeito algum. Guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes e laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito, e matarei todos os filhos mais velhos, e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue no batente das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não lhes tocará. Amém? Sabe, querido, quando nós vemos aqui a primeira Páscoa celebrada, nós vemos o Senhor dizendo para o povo que estava lá no Egito. Só para você entender, eu vou puxar um pouquinho mais para trás. Você lembra que Deus lançou as pragas sobre o Egito? E essa era a última praga que Deus ia lançar, aonde Ele vinha com o seu juízo e mataria os filhos mais velhos das pessoas do Egito. Essa era a última praga, para quê? Para que depois o povo pudesse sair. E aqui antes, nessa noite, Deus explica para o povo, dizendo: olha, mata um cordeiro. Quando você matar o cordeiro, pega um pouco de sangue e passa nos umbrais da casa, pois o meu juízo passará, e por aonde passar e ver o sangue no umbral da casa, eles não tocarão. Amém? Isso já era algo falando sobre Cristo. Isso já era algo falando sobre o verdadeiro cordeiro que viria e derramaria o seu sangue. Hoje o sangue não está mais nos umbrais da casa. Hoje o sangue está em nós, querido. Então cada vez que o juízo do Senhor quer vir sobre a terra, Ele olha aqueles que estão marcados com o sangue. Cada vez que Satanás tenta sobre sua vida, ele olha aqueles que estão marcados com o sangue e ele não pode tocar. Amém? E é isso que o Senhor estava falando aqui. A casa que tiver a marca do sangue, o meu juízo não tocará. Ei, querido, quando nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro, quando nós temos a presença do sangue do Cordeiro, nada pode nos tocar, porque a marca do sangue está em nós, e o preço já foi pago. Amém? Aleluia. E nós celebramos não apenas uma tradição religiosa. A Páscoa não é uma tradição religiosa, mas nós celebramos o centro do Evangelho, que foi a morte de Cristo e a ressurreição. Amém? Aleluia. A Páscoa fala, queridos, de juízo, fala de substituição, ela fala de sangue, ela fala de libertação, ela fala de ressurreição. A Páscoa, querido, fala de uma nova vida e fala de eternidade. Amém? Ela também fala de eternidade, porque Ele morreu, ressuscitou e disse que nos levaria com Ele para a glória. Após que Ele morre, querido, a palavra diz: morte, onde está o seu aguilhão? Porque não tem mais. Por quê? Porque aquele que morre em Cristo, querido, ele é promovido e não mais morre. Amém? Aleluia. Então nós temos uma eternidade para cumprir juntamente com Ele. Hoje a eternidade está com Ele e nós vamos viver com Ele na eternidade. Esse corpo de carne e osso voltará para a terra, mas nosso espírito vai estar com Deus, vivendo na eternidade. Amém? Aleluia. Sabe, nós sempre olhamos o Natal como a data mais importante, mas nós deveríamos olhar a Páscoa como uma data mais importante, porque foi através da Páscoa, querido, através da Páscoa que
Cristo morreu e ressuscitou e inaugurou uma nova humanidade. Amém? Inaugurou uma nova humanidade. Hoje o comércio todo, ele se volta para a Páscoa, para o Natal. Para quê? Para que as pessoas possam comprar, para que ali tem o 13º também. Então o Natal, o nascimento é importante, mas a ressurreição é mais importante. A ressurreição, porque foi através da ressurreição em que Cristo criou uma nova humanidade. A humanidade daqueles que são eternos, aqueles que estão marcados com o sangue, aqueles que têm o sangue do Cordeiro juntamente com todos os santos. Amém? A cruz, querido, aponta para o túmulo vazio, e o túmulo vazio aponta para a nossa eterna esperança. Quando nós olhamos para o túmulo, nós vemos lá o nosso Jesus que ressuscitou e vivo está. E aí nós olhamos para ele e vemos que ele ressuscitou, não como Lázaro ressuscitou e morreu logo após, não como a filha de Jairo ressuscitou, mas também passou os anos e morreu, não como o filho da viúva de Naim que ressuscitou, mas também viveu um tempo e logo morreu. Não, Jesus, ele ressuscitou e vivo ele está, e ele inaugura a eternidade, querido. Por isso que o túmulo está vazio, por isso a cruz está vazia, e hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Hoje nós celebramos a ressurreição do nosso Deus, pois Ele vive e reina para sempre. Amém, aleluia. Êxodo 11 vai dizer, a primeira notícia da Páscoa não é leve, mas ela é pesada. Por quê? Porque contém um juízo, o juízo de Deus. Diz: eu passarei pela terra, eu executarei o meu juízo, haverá morte. Sabe, querido, e isso é uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que todos nós precisamos encarar. Todos pecaram e merecem a condenação. Todos nós pecamos e merecíamos a condenação. Todos nós estávamos afastados de Deus e merecíamos ser condenados. Todos nós. Não existia ou não existe ser humano inocente diante de Deus. Sabe, querido, todos nós estávamos afastados de Deus. Todos nós havia pecado, há o pecado. Mas o sangue do Cordeiro é que faz Deus olhar para nós e ter a misericórdia. Sabe, quando Ele olha para você, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para nós, Ele não vê simplesmente o Fábio, Ele não vê simplesmente o Gabriel, a Mari. Não, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Sabe, querido, e é aí onde Ele tem a misericórdia, porque Ele vê o sangue. Sabe, você pode até dizer: não, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço boas coisas, eu faço uma boa obra, eu oferto aos pobres, eu alimento aquele que está com fome, eu dou a roupa àquele que está nu, eu faço boas ações. Mas sabe, quando eu olho dizendo, Cristo dizendo, Deus dizendo para que aquelas pessoas no Egito passassem no umbral da casa o sangue do Cordeiro, Ele não estava olhando para quem estava dentro. Ele não estava olhando para que se na casa havia rico, havia pobre, havia bom ou havia ruim. Ele não estava olhando para isso, querido, mas Ele estava olhando para o sangue. E é a mesma coisa hoje, querido. Ele não olha muitas vezes para aquilo que nós somos, ou aquilo que nós temos, ou aquilo que muitas vezes nós conquistamos. Não, Ele olha para o sangue, para a marca do Cordeiro que está em nós. Sabe, todos nós devemos ter a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro em nós. Sabe, querido, não existe ninguém que possa bater no peito e dizer: eu mereço ser absolvido. Nem mesmo os profetas, nem mesmo Moisés, nem mesmo Samuel, nem mesmo Elias, nem mesmo Eliseu, um dos maiores profetas, nem mesmo Daniel poderia bater no peito e dizer: eu mereço. Não, não, todos eles dependiam do sangue do Cordeiro. Todos eles dependiam do sangue do Cordeiro. Nós dependemos do sangue do Cordeiro, querido. Por quê? Porque muitas vezes o pecado nos tenta, e aí nós precisamos do sangue. Sabe, o problema do homem não é apenas que ele erra, mas é contra quem ele erra. Sabe, quando nós erramos, quando nós pecamos, não é só simplesmente o pecado, mas é contra quem nós estamos fazendo.
É contra quem nós estamos pecando. Amém? Sabe, quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus. Nós nos rebelamos contra um Deus santo, um Deus poderoso. Um Deus que deu o seu único filho, o seu melhor por nós. E aí muitas vezes os nossos erros fazem com que o sacrifício na cruz não seja algo onde nós viemos celebrar, mas seja algo que nós estamos contra aquilo que Ele fez. Muitas vezes eu dizer que sou um pecador, eu estou dizendo que o sacrifício dele foi em vão. Por quê? Porque a palavra diz que Ele morreu na cruz para me livrar de todo pecado. Mas quando eu erro, eu não erro apenas por mim mesmo, mas eu erro contra aquele que me salvou, contra aquele que derramou o seu sangue. Sabe, e a Páscoa, ela só vai fazer sentido, ela só faz sentido para quem entende primeiro o que é o peso do juízo. A Páscoa começou com um juízo, querido. Amém? E é por isso que nós devemos celebrar o sangue do Cordeiro que marca em nós. Sabe, Deus, Ele ainda vive, Ele ainda reina, Ele é o mesmo. É o mesmo que libertou o povo do Egito, é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que fez cair cordonices do céu, é o mesmo Deus que colocava uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo atrás à noite para aquecer o povo. Esse é o mesmo Deus, ainda hoje, querido, Ele não mudou. A palavra dele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Sobre Ele não há variação e nem sombra de dúvida. Ele é o mesmo sempre, querido. E é por isso que Ele quer um povo santo, marcado pelo sangue do Cordeiro, marcado pelo sangue de Cristo. E é esse povo santo que Ele quer. E pecar não está só no ato, como eu disse antes, mas está em quem foi ofendido. Nós pecamos contra o Criador, nós pecamos contra o Senhor do Universo, sobre o Deus Santo e Santo, aquele que não há treva nenhuma. E quando nós pecamos contra Ele. Quando nós erramos contra Ele. Mas glória a Deus que Ele nos marcou com o sangue. A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes nós não sofremos uma morte física, mas uma morte espiritual. Quando nós permanecemos num erro, nós muitas vezes fazemos com que aquilo que Ele fez não foi um ato verdadeiro sobre nós, e aí nós muitas vezes acabamos morrendo espiritualmente, assim como Adão e Eva morreram espiritualmente, se afastando de Deus. Mas Deus, querido, Ele quer que nós cada vez estejamos próximos dEle, cada vez mais. Sabe, e aí quando nós vamos entender o que é o inferno, muitas vezes não parece tão exagerado quando nós entendemos a santidade de Deus. Deus continua sendo santo. E é por isso que a Páscoa começou com um juízo. É por isso que a Páscoa começou de uma maneira forte, mas ela terminou com uma grande alegria, querido. O Cordeiro ressuscitando. Amém? O Cordeiro ressuscitando. Por isso que nós devemos cuidar, querido, em todo tempo. Em todo tempo. A seriedade do pecado não é a medida só pelo aquilo que ele foi feito, mas contra quem foi feito, contra quem está sendo feito. Amém? Mas nós celebramos cada vez mais, querido, que a gente vê o povo do Egito não querendo obedecer a Deus, e o Senhor fazendo com que pragas viessem, mas em nenhum momento Ele se dobrando. E muitas vezes Deus é assim conosco também. Muitas coisas vêm, mas em nenhum momento nós nos dobramos, nenhum momento a gente se entrega a Ele. E aí muitas vezes vem o juízo dEle, e a gente começa a pedir explicação para Deus, o porquê. O porquê isso aconteceu, o porquê isso aconteceu comigo, o porquê isso aconteceu com a minha família, o porquê isso aconteceu com os meus filhos.
E a gente fica um tempo afastado de Deus, mas quando acontece algo que toca lá dentro de nós, quem é o primeiro que nós culpamos? A Deus. Quem é o primeiro que nós culpamos? A Deus. A Deus. Quando os filhos de Faraó morreram, quando eles morreram, o que Faraó disse? Então vá, pega esse povo e vá. Mas o porquê que não fez antes? O porquê que ele não disse antes? Ele esperou o juízo vir? Mas nós celebramos, querido, quando nós vemos que o mesmo povo que vivia na mesma terra é salvo. Por quê? Porque um sangue foi colocado no umbral da porta. Sabe, queridos, eu creio que muitos egípcios também foram salvos ali, porque eles olhavam para aquilo que estava acontecendo, e muitos creram naquilo que Moisés estava falando, e muitos também saíram naquela multidão, mas porque foram obedientes em meio àquilo que Deus estava falando. Sabe, quando eu vejo isso, que mesmo em meio ao juízo, Deus ainda faz algo maravilhoso, Deus ainda tem as suas alternativas, sabe, querido, porque Ele não revoga a sua justiça, Ele não revoga a sua lei, Ele não diz, não, eu não vou mais fazer com que isso aconteça, não, Ele providencia uma substituição. Ele providencia uma substituição, querido, e Ele manda para cada família separar um cordeiro. Cada família deveria separar um cordeiro, e esse cordeiro ficaria por alguns dias dentro da sua casa. Esse cordeiro seria visto, seria cuidado, esse cordeiro seria amado, para depois ser sacrificado. Sabe, quando eu estava lendo essa história, e eu li mais a fundo para poder trazer essa ministração, eu vi que Deus mandou segurar o cordeiro na sua casa. E eu logo lembrei da Mari, ela tem uma história, que ela tinha um porquinho chamado Bolinha, e esse porquinho vivia com eles lá dentro de casa quase, um tempão, era um animal de estimação, e eles cuidavam muito desse porquinho, mas certo dia o porquinho cresceu, e aí tiveram que sacrificar o porquinho. E eu me lembrei, queridos, que foi a mesma coisa que Deus fez com o cordeiro. Ele mandou para dentro da casa dos hebreus, e fez com que o povo cuidasse daquele cordeiro, fez com que o povo alimentasse aquele cordeiro, fez com que o povo amasse aquele cordeiro, e aquele sacrifício precisava tocar em toda a família, em toda a família. Por quê? Porque quando você se apega ao bichinho, a última coisa que você quer é matar. A última coisa que você quer é sacrificar. E muitas vezes, não sei se você morou no campo ou não, muitas vezes quando iam sacrificar algum animal, a primeira coisa que faziam, deixa as crianças dentro de casa, não mostra para as crianças, não mostra para os filhos, ei, não vem aqui fora porque alguém está sacrificando algum animal. Mas ali toda a família deveria participar, toda a família deveria comer. Sabe, querido, o sacrifício precisava tocar no coração da família. Não era simplesmente passar o sangue nos umbrais, era participar do sacrifício, era participar da morte daquele que estava sendo a substituição. E quando eu olho, querido, para Cristo, isso aponta para Cristo. Jesus não apenas apareceu para morrer, Jesus não apenas apareceu para ser crucificado, não, Ele viveu entre nós, Ele habitou entre nós, e Ele derramou do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção. As pessoas o amavam, reverenciavam, porque Ele habitou entre nós. E o quanto mais amado Ele era, querido, jamais as pessoas imaginavam que Ele iria ser sacrificado. Sabe, muitas vezes Deus, Ele coloca o cordeiro para que a gente venha cuidar, para que a gente venha amar, assim como Ele colocou Cristo. E quanto mais nós reverenciamos Ele, mais Ele veio, falou entre nós, andou entre nós, chorou, amou, serviu, tocou em cada pessoa, querido.
Por quê? Porque na cruz não morreu um estranho, morreu o amado. Na cruz não morreu alguém que simplesmente desceu, apareceu, foi pendurado na cruz e salvou os nossos pecados. Não, morreu alguém a quem nós amamos, a quem nós ouvimos a sua história, a quem nós celebramos a cada vitória que ele tinha sobre a doença, sobre os demônios. Alguém que nos amou primeiro, querido. Não foi simplesmente um estranho, mas foi o nosso amado. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que despedaçou na cruz. Sabe, e foi o mesmo cordeiro que morreu naquela casa dos hebreus. E Cristo morreu na cruz, não como um estranho, mas como um amado. Alguém a quem nós reverenciamos. Sabe, como eu falei antes, o que fazia a diferença entre uma casa e outra não era a moralidade própria, não era a superioridade espiritual, nem o merecimento, não era a santidade de cada um, não era o que cada um tinha mais ou não tinha mais. Será que ele orava mais? Será que ele reverenciava mais? Não, era todos aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, era todos aqueles que tinham a marca do sangue. Por isso a Páscoa, quando ele visse o sangue, o juízo passaria por cima. Passaria por cima. Mas a distinção, querido, ainda hoje continua sendo essa: quem está coberto pelo sangue e quem não está. A pergunta é: quem está coberto pelo sangue? Será que é aquele que tem aparência religiosa? Será que é aquele que parece bom? Será que é aquele que frequenta todos os cultos por religiosidade, achando que Deus não vai amar porque um dia ele vai precisar faltar? Amém? A distinção, querido, não era a perfeição, mas era o sangue na porta. Era o sangue na porta. E hoje, querido, nós precisamos ainda celebrar o sangue que nos marca. Amém? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje é Ele que substituiu nós, querido. Abra lá 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, 7. Diga: Jesus é o meu Cordeiro Pascal. Cinco, 7, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tudo na Páscoa, querido, apontava para Cristo. Eles precisavam achar um cordeiro sem defeito, eles precisavam derramar o sangue, e aquele sangue seria a substituição, seria o livramento do juízo. E Jesus, ele veio como esse cordeiro perfeito. Ele tomou sobre si todas as nossas culpas, ele tomou sobre si nosso pecado, nossa condenação, ele tomou sobre si nossa maldição. Sabe, querido, éramos para nós ser culpados, mas o sangue fez o juízo passar por cima. Era para nos ser aniquilados devido ao nosso pecado, mas a marca do sangue fez o juízo passar por cima. Era para nós sermos condenados, querido, mas a marca do sangue faz com que o juízo passe por cima. E Cristo tem sido a nossa Páscoa todos os dias. A maldição era para estar sobre nós, mas a marca do sangue faz com que o juízo passe por cima. É Cristo sendo a nossa Páscoa, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Amém? Que foi sacrificado. É Ele o nosso verdadeiro Cordeiro. Na cruz Ele morreu, querido, em nosso lugar.
Sabe, na cruz Ele morreu para tomar aquilo que era nosso e nos dar aquilo que era dele. Ele morreu, querido, para levar todos os nossos pecados, toda a nossa maldição, toda a nossa culpa, para nos dar vida, e vida com esperança, vida com paz. Ele morreu, querido, para nos dar saúde, para nos dar livramento. Ele morreu, querido, para nos marcar com o próprio sangue dele. E hoje nós somos marcados com o seu sangue. Aleluia. Cristo, o verdadeiro Cordeiro, querido, aquele Cordeiro representava, querido, Cristo que viria morrer por nós. O Egito significa o mundo, Deus nos afastando do mundo, esse juízo recaindo sobre o mundo, mas Deus livrando aqueles que acreditam e que aceitaram Ele, querido. Era isso que Deus estava nos mostrando através do êxodo, através da libertação do povo no Egito, dizendo: olha, eu estou livrando o meu povo que está marcado com o sangue, para não ficar mais nesse mundo, para não ser mais julgado por esse mundo, pois o mundo será julgado. Mas nós precisamos todo dia, querido, estar marcados com o sangue do Cordeiro que pagou toda a nossa dívida. Lembra o que Jesus fez antes de morrer na cruz? Ele olha para cima e diz: Pai, está consumado. Pai, está pago. Está pago. Ei, está pago toda a dívida do Fábio, está paga toda a dívida do Jonathan, está pago. Sabe, querido, está pago, é Deus pagando, está consumado, está pago, tudo foi pago, querido, graças ao sangue derramado na cruz. A dívida foi quitada, a condenação foi satisfeita, Deus aceitou. Ei, agora Ele olha para nós dizendo: ei, há o sangue do meu filho derramado sobre você, há o sangue do meu filho derramado sobre você, há o sangue do meu filho derramado sobre você. Ei, hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, querido, porque há um sangue nos marcando. Há um sangue nos marcando, e é um sangue, querido, que aniquilou todo o pecado. Ele não simplesmente apagou, mas aniquilou. Sabe, o povo judeu ainda tem, ele ainda faz a festa da purificação, onde eles matam o cordeiro e aspergem sobre aqueles judeus, para que uma gota do sangue recaia sobre eles, e para dizer que o pecado daquele ano está apagado. Mas o verdadeiro sangue do verdadeiro Cordeiro, querido, que agora está em nós, sobre nós, através do Espírito Santo, aniquilou todo o pecado. Ele não apaga pecado, ele aniquila pecado. Ei, a palavra diz que os pecados foram para o mar do esquecimento. Deus esqueceu toda a culpa, toda a condenação, já não há mais. Por quê? Porque agora nós temos a marca do sangue. Aleluia. O preço foi totalmente quitado, querido. Volta ali um pouquinho para Romanos 8:1, que diz assim: agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, querido, se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre você. Se Satanás está mentindo sobre a sua vida, dizendo que você vai morrer, diga Romanos 8:1 para ele, dizendo: ei, sobre mim não há mais nenhuma condenação, pois eu estou em Cristo Jesus. Sobre mim não há mais condenação, querido, sobre você não há mais condenação. Por quê? Porque você resolveu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e a marca do sangue está em você, então não há condenação. Não deixa Satanás mentir para você. Não deixa, querido. Todo dia ele te dá a oportunidade de se achegar aos pés dele e dizer: papai querido, me perdoa, pois eu tenho pecado contra ti.
Sabe, querido, todos os dias o nosso Pai está ali querendo nos amar mais e mais, e quanto mais eu me aproximo dele, querido, menos eu vou querer me envolver com o pecado. Por quê? Porque o meu Pai fez com que seu Filho amado, o melhor dele, fosse crucificado pelo meu amor, querido, pelo seu amor. Ele te amou primeiro. Ei, talvez você veio aqui por causa de alguma situação, por causa que coisas aconteceram na sua vida, mas eu quero dizer, ei, Cristo já te via nesse lugar. Cristo já te via ouvindo a palavra dele, se rendendo a ele, se rendendo à sua palavra, querido. Cristo já te via você adorando a ele. Por quê? Porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro e ele queria e ele quer te ver perto dele. Sabe, as coisas nessa vida, elas são passageiras, elas passam. Quem sabe nós queremos viver a nossa vida, a nossa juventude. Quem sabe nós queremos viver uma vida nesse mundo, mas as coisas desse mundo passam, mas as coisas do Senhor jamais passarão. Ei, no Senhor a nossa vida é eterna. A nossa vida é eterna, querido. Então nós precisamos olhar para as coisas desse mundo e dizer: Pai, eu não quero viver com as coisas desse mundo, mas eu quero viver as coisas eternas do Pai. Ei, querido, aqui é só uma passagem, aqui é só um momento. Você viverá longos anos sim nessa terra, comerá o melhor sim dessa terra, mas eu quero dizer que há uma vida eterna, que há algo mais poderoso, que há algo mais maravilhoso, ei, que há algo aonde os nossos olhos nem conseguem imaginar. Paulo não conseguiu imaginar, João não conseguiu olhar o tamanho da proporção que era no céu, querido, para poder escrever. Ei, porque é poderoso. Há uma vida eterna te esperando, querido. Não queira viver coisas da terra que enferrujam, apodrecem e são jogadas fora. Mas queira, querido, fazer riqueza no céu, aonde não apodrece, aonde nós vamos ter a presença de Deus todo instante, todo momento. Amém? Diga: agora não há nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, Deus não ignora pecado, Deus o julga, mas em Cristo o julgamento cai sobre Ele que foi o substituto. Sabe, Deus Ele olha e vê que sobre nós há o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro, Ele não ignora a culpa, mas Ele paga a culpa. Ele paga a culpa, querido. Aleluia. E ainda olhando para a história da primeira Páscoa, eu vejo que eles precisavam comer o cordeiro. O cordeiro não era só morto, eles também precisavam comer ele. Por quê? Porque Deus Ele não estava apenas livrando do juízo, mas Ele estava dando força para que o povo pudesse sair do Egito. Estava dando força para que o povo pudesse estar alimentado e pudesse fazer a viagem que eles precisavam fazer. Amém? E o sangue, querido, aqui ele fala do perdão. Era Deus perdoando através do sangue que havia no umbral. Mas o cordeiro fala de união com Cristo. Quando eu me alimento de Cristo, não é Jesus por mim, mas é Cristo em mim. Eu me alimentando do Cordeiro, eu comendo do Cordeiro, eu participando do Cordeiro, eu estou dizendo: não é Jesus por mim, mas é Cristo em mim. Amém? É Cristo em mim. Abra Gálatas 2:20. Deixa eu te dar uma revelação. Amém? Toda revelação está na palavra, amém? Deixa eu te dar uma revelação então. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Até aqui. Ei, querido, a palavra diz que nós fomos crucificados com Ele. E não é mais você que vive, mas é Cristo vivendo em você. Amém? É agora eu me unindo com Cristo.
eu me unindo com Ele, participando dEle, me alimentando dEle, estando com Ele em todo instante, para quê? Para me dar força, para me livrar do mal, para me livrar do pecado, para fazer com que eu caminhe ainda mais longe, para fazer com que eu ainda vá mais longe, querido, eu me alimentando de Cristo. Amém? Cristo agora vivendo em você, e o Cristo em você te transforma, o Cordeiro em mim me transforma. Amém? É por isso que eu preciso me alimentar dele. E é engraçado que Deus disse assim: coma da cabeça, das pernas e das vísceras. Era tudo. Era tudo, querido. E hoje a gente não come tudo. Mas aqui era tudo. E sabe o que isso me mostra? Que a gente muitas vezes só quer algumas partes de Jesus, só quer as partes que são boas, só quer as partes aonde Ele diz que nos ama, aonde Ele diz que nos salvou, aonde que Ele diz que Ele nos fez mais que vencedores, aonde diz que Ele nos transforma. Mas Jesus, Ele está dizendo: ei, existem mais partes. Não é somente amor, mas é arrependimento. Não é somente consolo, mas também é correção. E tem momentos que vai vir correção, tem momentos que eu devo andar em arrependimento. Não é apenas bênção, querido, mas também é a cruz, que eu possa carregar a minha cruz. Amém? Não é apenas a graça, mas também é a santidade. Eu preciso andar em santidade. Sabe, eu não posso querer somente as partes boas, eu preciso fazer que todas as partes sejam boas. Não é apenas a salvação, querido, mas é o senhorio de Cristo sobre nós. Amém? Eu devo participar de todas as partes. Eu não devo selecionar somente aquilo que eu quero. Porque hoje é o pregador tal, ele vai falar das bênçãos, ele vai falar da graça. Mas esse pregador é um pouco mais duro. Ele vai dizer que eu tenho que me corrigir, ele vai dizer que eu tenho que me preparar, me santificar. E aí eu fico escolhendo as partes que eu quero ouvir, eu fico escolhendo as partes que eu quero me alimentar. Mas aqui ele estava dizendo: ei, pega o cordeiro e se alimenta de tudo. Assa tudo, assa a cabeça, assa o corpo, assa as pernas, assa as vísceras. Ei, era tudo. E tem momentos, querido, que aquilo que vai nos sustentar, aquilo que vai nos manter, é tudo da parte de Deus. Deus nos liberta sim, Deus nos salva sim, Deus nos dá o seu amor sim, mas Deus nos corrige, Deus quer que sejamos santos, Deus quer que nós podemos glorificar o nome dEle com a nossa santidade, com a santidade dEle em nós. Amém, querido? Aleluia. Nós devemos participar de tudo aquilo que Ele tem, querido. Sabe por quê? Ou nós recebemos Cristo por completo, ou nós fabricamos um ídolo chamado Jesus, aonde a gente só idolatra aquilo que a gente quer, aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos nos alimentar, aonde só nós idolatramos aquilo que nós queremos. Mas Jesus está dizendo: ei, é tudo, se alimenta de tudo. É tudo que vai mudar a tua vida, é tudo que vai moldar a tua vida, é tudo que vai transformar a tua vida. Ei, querido, é quando eu me alimento de tudo. Sabe, quando quem só aceita as partes confortáveis de Jesus, não está seguindo ao Cordeiro, mas ele está criando um ídolo para si mesmo, sendo um religioso. E Cristo está dizendo: ei, é tudo, é tudo, é tudo. Sabe, querido, eu não devo ler somente Salmos, aonde a palavra me alimenta, e Salmos é bom demais. Eu não devo somente ler João, o discípulo amado, que é bom demais. Se você quer começar a ler a Bíblia, comece por João, é bom demais. Depois vai para Efésios, que ele fala de você, quem você é, para você saber quem você é de fato. Lê Efésios, querido, para saber quem você é em Cristo. Mas ele não está dizendo somente essas partes, ele está dizendo todo. Ei, é toda a palavra, é se alimentando do todo. Amém? Obedeça tudo que ele diz, querido. Não selecione somente aquele que combina com você.
isso combina comigo. Isso é bom para mim. Isso faz com que a palavra assine aquilo que eu estou falando. Amém. Aleluia. O que chama atenção também aqui, querido, é que a Páscoa deveria ser realizada ou celebrada com o pão sem o fermento. O fermento era a massa velha guardada da fornada anterior. E Deus estava dizendo que Ele queria fazer algo novo, tudo novo. Então Ele disse: ei, faça o pão sem fermento. Sem o fermento, sem o velho, porque não tragam as coisas da velha vida de vocês. Não tragam aquilo que estava lá no Egito. Ei, porque eu quero fazer algo novo, eu quero transformar em algo novo. Amém? Sabe, quem alcança a Cristo precisa deixar as coisas velhas para trás. Não precisa mais viver nas coisas velhas, querido, no pecado escondido. Não precisa mais viver na imoralidade, na mentira, na idolatria, não. Não precisa mais ter os acordos com o mundo, ou os relacionamentos que sustentam o velho homem, não. Ei, Ele está dizendo: ei, deixe o fermento de lado, deixem a massa velha de lado, comecem a viver o novo. Sabe, o que Ele estava dizendo aqui? Não dá para sair do Egito levando o Egito com você, pois você tem que fazer o novo de Deus. E o povo estava saindo do Egito, levando o Egito no coração, queridos. E Deus estava dizendo: ei, deixa o fermento velho de lado. Deixa o fermento velho de lado. Sabe, queridos, tem algum momento na nossa vida que nós devemos renunciar ao velho e viver as coisas novas do Senhor. Não queira viver uma vida que Cristo quer transformar ainda andando no velho, ainda andando com as coisas velhas, não. Ei, Deus quer fazer as coisas novas sobre você, mas esqueça as coisas do mundo. Não leve o fermento do mundo, que leveda toda a massa, mas viva o novo de Deus. Sabe, querido, Páscoa, ela exige uma renúncia real. O Evangelho ele não é só compreendido ou entendido de uma forma intelectual, não. É uma ruptura da velha vida, é uma transformação da velha vida para algo novo de Deus. Esse é o Evangelho, essa é a Páscoa do Senhor. Exige renúncia, querido. E quando nós vamos ler a palavra do semeador, é exatamente isso que a gente entende. Tem gente que recebe superficialmente, e tem gente que até entende, mas sufoca a palavra com outras sementes ou com o espinho. E muitas vezes, querido, nós estamos querendo receber a palavra do Senhor e manter os espinhos do mundo, manter as coisas do mundo. Para quê? Para nos tornarmos aceitos no mundo, mas também na família de Deus. E a palavra diz que eu não devo servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo. Amém, queridos? A quem você quer servir? A quem você quer servir? O Evangelho exige entrega, querido. O Evangelho exige renúncia. A Páscoa, a passagem, existe renúncia. A marca do Cordeiro, existe renúncia, querido. A semente do Evangelho, querido, não cresce onde há um coração que recusa tirar os espinhos. Vai viver sufocado pelas coisas do mundo, e a semente do Evangelho não vai crescer. Ou a gente vive uma vida transformada, ou a gente vive uma vida do mundo, porque o Evangelho ainda transforma. O Evangelho ainda transforma. Mas, querido, Deus, querido, Ele não invade. Ele deixa você aceitar. Ele deixa você querer. Ele deixa você dizer sim. Sabe, Ele não vai descer com o anjo Miguel embaiando uma espada e dizendo: aceita Jesus agora, senão tu vai morrer. Não. Ele vai te conquistar pelo amor, dizendo: ei filho, eu morri por você.
Ei filho, eu derramei meu sangue precioso por você. Ei filho, eu ressuscitei para te entregar uma vida eterna. Não é somente uma vida nesse mundo, mas é uma vida eterna. Aleluia. Sabe, querido, a obra não terminou somente na cruz. Ele ressuscitou. Jesus apenas não morreu, mas Ele ressuscitou. E a palavra lá em 1 Coríntios 15 vai dizer: se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Paulo diz: se não fosse a ressurreição, a nossa fé seria em vão, mas graças à ressurreição que validou a obra da cruz. Se não houvesse a ressurreição, querido, apenas ia ser mais um naquela cruz, mas houve a ressurreição. Houve a ressurreição, validando aquilo que Cristo estava falando, e a ressurreição afirma ou confirma que o sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito, querido. A ressurreição prova que a morte foi vencida. Ele venceu a morte, querido. Romanos ainda vai dizer, 6:9, dizendo: Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. Agora Ele vive, vive eternamente. A cruz venceu o pecado. A ressurreição proclamou a vitória, querido. Ei, a vitória está na ressurreição, pois é ela que nos garante, querido, a vida eterna. Sabe, Cristo só não falou do passado dele, mas Ele também falou do nosso futuro. Ele foi o primeiro e nós iremos depois. 1 Pedro 1,3 diz: Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição em Cristo dentre os mortos. Amém. E a palavra em João, querido, 5, 28 e 29 diz: todos ressuscitarão, uns para a vida e outros para o juízo. A pergunta é: aonde você quer passar a eternidade? Só existe dois caminhos: um para a vida e outro para o juízo. E a pergunta é: aonde você deseja passar a eternidade? Aonde você quer passar a eternidade? Eu quero passar com Cristo. Amém? E eu quero que você vá junto. Amém? Passando com Cristo, estando com Cristo na glória. Amém? Sabe, a ressurreição de Jesus, querido, transformou a nossa esperança. A nossa esperança é incerteza. Ele vive e reina para sempre. Amém? E logo estaremos com Ele. Sabe, Cristo, Ele venceu a morte, querido, para que nós não sejamos dominados pelo medo. Nem a morte nos domina. Não temos medo da morte, porque sabemos que a morte nos leva mais perto de Cristo. Amém? Não precisamos, queridos, ser governados pelo pânico, não, mas acreditar que Jesus vive. O túmulo está vazio, a morte não é a última palavra, e o nosso futuro está guardado nele. O nosso futuro está guardado nele, querido. Amém? Estamos guardados em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Amém? Abre Efésios. Eu quero ler esse texto com você, querido. E se você não entender, leia 50 vezes. Se você não entender ainda, leia todo o capítulo. Se você ainda não entendeu, leia todo o livro. Amém? Mas olha o que diz ali 1,19. Também oro para que entendam. Aqui era Paulo orando, querido, e dizendo à igreja: eu oro para que vocês entendam. Eu oro para que vocês entendam, para que vocês compreendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. O que Ele queria que nós entendesse? A grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Essa grandeza, nós o que cremos, quantos creem? Amém? É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez assentar nos lugares de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Amém?
Ele está dizendo assim, querido, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Sabe, querido, era impossível ressuscitar alguém dos mortos, somente Deus para fazer, e esse poder hoje habita em nós. Amém? Então, querido, Páscoa não é somente uma promessa futura, ela é um poder presente. É um poder que fortalece, que transforma, que sustenta, que vivifica, que ajuda a vencer o pecado, que ajuda a vencer o medo, que ajuda a permanecer firme. Amém, querido? Cristo ressuscitou, Ele é a verdadeira Páscoa. Amém? Desculpa se você achava que era o coelhinho, ou que era o Ferreiro Rocher que você ganhou, mas é Cristo, a verdadeira Páscoa. Ele é a verdadeira Páscoa, e Ele ressuscitou, e Ele vive em nós, querido. E esse mesmo poder que ressuscitou Cristo, Ele vive em nós. Apocalipse 15 diz assim: assim como houve o juízo no Egito, o livramento para um povo, também haverá um grande dia no final, um grande dia onde nós seremos livrados sobre a terra. Amém? Esse mesmo juízo nos livrará, querido. Amém? E terá um povo de pé, cantando, celebrando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Amém? A primeira Páscoa apontava para a cruz aponta para o fim, e no fim o Cordeiro reinará para sempre. Ele reina e vive para sempre, querido. Fique de pé. Amém? Aleluia. Ele vive e reina para sempre, querido. Então, quando te perguntarem o que é Páscoa, você diz: Páscoa é o juízo merecido. Pode subir o ministério de música. É a substituição providenciada, é o sangue derramado, é a dívida paga, é o perdão recebido, é Cristo em nós, é o Egito sendo deixado para trás, é a ressurreição como garantia, querido, é a verdadeira Páscoa, é a esperança eterna, é a nossa vida eterna. E a pergunta é, ou não é, se você gosta ou não de Páscoa. Mas a pergunta certa é: você está coberto pelo sangue do Cordeiro? O verdadeiro sacrifício pascal? Você está coberto pelo sangue do Cordeiro? Sabe, porque aquele que está em Cristo, querido, já não vive mais debaixo de condenação. Ele recebe nova vida, ele sai do Egito. E a palavra, querido, ela é clara em dizer que eu preciso aceitar a Cristo como meu único Redentor e Salvador, para que eu possa ter a marca da presença dEle. Amém? Para que eu possa ter o meu coração circuncidado por Ele, a marca da presença, o sangue da presença. Sabe, querido, se eu quero viver uma vida em Cristo, eu preciso aceitar Ele como meu único verdadeiro Salvador e Redentor. Mas para isso eu preciso de uma decisão. Sabe, se você ainda está vivendo as coisas do mundo e nada tem mudado na tua vida, nada tem sido transformado na sua vida, eu quero te dizer que há uma vida nova em Cristo, algo novo da parte de Deus, aonde Ele te chama para perto dEle. E eu gostaria que você fechasse os olhos, todos de olhos fechados, todos de olhos fechados. Deus está falando com pessoas nessa noite. Ei, querido, Deus está te chamando para um novo da parte dEle. Deus está te chamando não para viver mais a velha vida que o mundo tenta colocar sobre você, mas viver uma vida nova em Cristo, aonde tudo se faz novo, aonde os meus pecados são esquecidos e tudo se faz novo perante a Ele. Jesus quer transformar a sua vida, Jesus quer transformar você, Jesus quer transformar a sua casa e a sua família. Mas para isso, querido, você precisa aceitar Ele como seu único Redentor e Salvador. E Ele está falando com pessoas aqui hoje, dizendo: ei, filho, hoje é o seu dia. Ei, filha, hoje é o seu dia
de aceitar a mim, pois eu quero mudar a sua vida. Lembra que eu falei que Ele te amou primeiro? É por isso que Ele está te chamando nessa noite, pois Ele te amou primeiro. E ainda, querido, tem pessoas que outrora estavam na presença do Senhor, outrora adoravam o Senhor, outrora eram usadas pelo Senhor, mas hoje estão afastadas da presença dEle. E Cristo está dizendo: ei filho, eu quero voltar a ter presença com você. Eu quero voltar com você. Eu quero que as coisas fluam da forma que era antes. Todos os olhos fechados. É Cristo falando com você que está aqui hoje e dizendo: essa é a tua oportunidade de me aceitar como seu Senhor e Salvador. E se você deseja, querido, se você está sentindo o seu peito palpitar, o seu coração bater mais forte, é Deus falando com você. Se você deseja, levante sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, querido, mas não tenha vergonha. Não deixe a vergonha paralisar aquilo que Cristo quer fazer na sua vida. Então levante sua mão. Eu vou estar orando com você. E eu creio, querido, que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser restaurada e transformada. Aleluia. Cristo está te dando a oportunidade hoje de arrepender, de se entregar para Ele, de renunciar ao pecado. Amém? Fica sua mão levantada. Quero orar com você. Aleluia. Senhor Jesus, toda a igreja ora. Senhor Jesus, eu reconheço, bem alto, querido, eu reconheço que o Senhor é o meu Redentor, é o meu Salvador. Eu reconheço, Pai, que o Senhor morreu na cruz para me dar vida, e vida com abundância. E eu sei, Pai, que o melhor está em Ti. É por isso que eu Te aceito hoje como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero ter uma vida eterna para contigo, em nome de Jesus. Amém. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Deus é bom, amém? Vamos ceiar? A palavra, hoje nós vamos cear de forma diferente, tá, queridos? Nós vamos estar orando pelos elementos da ceia. E aí você vai sair do seu lugar devagarinho, né? Vai fazendo ali uma fila. E aí você vai pegando os elementos da ceia. Ali tem os elementos que a gente deixa ali, que a gente costuma oferecer em toda a ceia. Mas também tem outras tacinhas ali de suco, se você quiser participar. E pão ali também, se você quiser comer do pão. Mas nós vamos fazer um momento diferente, no momento onde nós vamos ter comunhão com a mesa, amém? E comunhão com os nossos irmãos. Daí você vai ali, pega, e depois nós vamos ceiar todos juntos, amém? Aleluia.
Eu vou ler uma palavra e depois nós vamos estar orando. E aí você, primeiro por essa fileira aqui, vai ali, pega, depois você vem, né? Espera, amém? Espera e aí nós vamos comer todos juntos, amém? Vamos, enquanto os irmãos louvam, vamos ir pegando, depois a gente ora e lê, pode ser? Vai lá então, pode ir cantando. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Pode ir essa segunda fileira aqui. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por tudo. Pode ir essa fileira aqui também. Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Ei, queridos, a palavra diz que a gente não deve nos envergonhar do Evangelho, amém? Então, se você puder ir junto com o seu familiar, bater uma fotinho, marcar as nossas redes sociais, nós também vamos estar evangelizando e mostrando que a gente também ainda participa da ceia até que Ele venha. Te agradeço por me Vem, tira aí com a sua família. salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. A palavra do Senhor diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre e que beberem. Amém? Aleluia. Vamos orar pelos elementos da ceia? Erga aí bem alto. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses elementos, aonde nós estamos aqui, Senhor, simbolizando, Pai, simbolizando, Senhor, o teu sangue e o teu corpo através desses elementos. Sim, Pai, nós estamos aqui cumprindo uma ordem do Senhor, até que o Senhor venha, Pai, ceando, Senhor. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que quando estivermos participando deste ato, Pai, o Senhor curará doentes aqui nesse lugar, Senhor, transformará vidas aqui nesse lugar. Eu creio, querido, vidas sendo transformadas. Eu creio, Senhor, vidas sendo transformadas no nome de Jesus, pelo ato, Senhor, de participar da ceia do Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Querido, coma do pão e beba aí do suco em nome de Jesus. Te agradeço por
me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia. Por me libertar. Obrigado, e Senhor. salvar. Senhor é bom, Pai. Oh, aleluia, nós te adoramos. Nós te agradecemos. Nós louvamos a Ti, Pai, que é o nosso Deus, nosso Redentor, nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós celebramos a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode chamar as crianças lá, queridos. Aleluia. Alguém chama as crianças lá? Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é bom, Pai. A Tua fidelidade e o Teu amor duram para sempre. Obrigado, Pai, pelas Tuas ricas bênçãos e misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. A Tua palavra é fiel, Pai, para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Tu és santo e poderoso. Tu és santo e maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora, queridos, nós vamos ter a apresentação das crianças. Amém? Então pode sentar em nome de Jesus. A verdadeira história da Páscoa não começou com chocolates ou presentes. Ela está escrita na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27, e conta a maior prova de amor que o mundo já conheceu, a crucificação e ressurreição de Jesus. Hoje, as crianças da Igreja Verbo da Vida Flores da Cunha vão nos mostrar o verdadeiro significado da Páscoa: amor, perdão e vida. Jesus caminhava entre as pessoas, fazendo bem. Ele curava os doentes, acolhia os tristes e ensinava sobre o amor de Deus. Por onde Jesus passava, a esperança nascia novamente. Mas nem todos gostavam das palavras de Jesus. Seu amor incomodava, por isso ele foi preso e levado para ser julgado. Jesus foi levado até Pilatos, o governador daquela época. Pilatos
olhou para Jesus e não encontrou culpa alguma nele. Naquela época, era costume soltar um prisioneiro durante a Páscoa. Pilatos apresentou duas opções ao povo: Barrabás, um homem culpado, e Jesus, um homem inocente. Mesmo assim, o povo escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. Vendo tudo isso, Pilatos lavou as mãos diante do povo, dizendo que não se responsabilizaria pelo sangue daquele homem. Mesmo sendo inocente, Jesus aceitou tudo isso por amor. Jesus recebeu a cruz e começou a caminhar com ela. O peso era grande e o sofrimento também. Havendo Jesus cansado, os soldados chamaram um homem chamado Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Jesus foi colocado na cruz. Ele sofreu, mas não desistiu. Tudo o que ele passou foi por amor. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra. No terceiro dia, quando algumas mulheres foram até o túmulo, ele estava vazio. Jesus não estava mais ali. Jesus nasceu, venceu a morte. Ele ressuscitou, ele vive. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina, sim, Jesus reina e vivo está.
Glórias a Deus, Ele vive. Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Glórias a Deus.